Bom, gente, né, como dissemos, 2021 começou e hoje, eu trouxe uma pessoa que eu conheci essa pessoa, ela estava monitorando turma de MBA em sala de aula. Olha só, e já falava para mim, não, porque eu quero falar sobre risco socioambiental. Eu falei assim, ela está usando droga pesada, ela está usando alguma coisa pesada. E ela vinha, falava aquilo, recebia ela no meu... Quando eu tinha meu escritório, a gente conversou e tal. E assim, hoje eu tenho um prazer muito grande de chamar essa pessoa para falar sobre ESG, mas eu vou traduzir mais fácil. É governança ambiental, vou me benzer, social e corporativa. Ai, meu Deus do céu, eu acho que nós vamos ter que gravar uma semana de programa aqui, dependendo do que for falado aqui. Mas ela não tem uma semana, então vou aproveitar o máximo que ela está aqui. Bom, vou convidar ela, Maria Eugênia Buozzi. Seja bem-vinda. Olá! Seja bem-vinda. E você sabe que o que eu falei aqui não é mentira, eu já falei isso pessoalmente para você, então, né, se tem uma coisa que eu não sou, é nota de R$3. Não mesmo, querido. É um prazerzaço estar aqui, depois de tantos anos conversando sobre o tema. Enfim, estamos na crista da onda, então vamos aproveitar esse momento. Bom, se apresenta para o povo quem é a Maria Eugênia, quem é a resultante, o que a resultante faz, o que resulta a resultante, né? Essa questão de sustentabilidade, governança, eu acho é uma coisa assim. Quando se falava nisso há muito tempo atrás, eu lembro de você falando sobre isso, né? Você tinha aquele sonho, a coisa vai. E aí a coisa foi criando um corpo, só para você ter uma noção. Semestre passado, na Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos de BGC, se falou muito sobre ESG. Olha só. Muito. Trouxeram o pessoal da BlackRock, BlackBlock, um monte de gente que você possa imaginar para falar sobre isso na comissão, né? E eu ainda vou chamar você. Só que estou falando aqui agora. Vou convidar você para falar sobre isso lá no IBGC com a gente na comissão. Vou falar com a coordenadora. Vou ter o maior prazer. Tá, nós vamos falar sobre isso. Mas vai, se apresenta, que eu começo a falar aqui, eu não deixo ninguém falar. Já falaram isso. Você parece Faustão, você mesmo pergunta, você mesmo responde. Não é verdade, não, imagina. Estamos todo mundo junto aqui para conversar, vai ser um prazer. Maria Eugênia Buozzi, eu sou economista de formação, mestre em finanças, então caí nessa área aí de sustentabilidade, finanças sustentáveis, ESG, ASG, enfim, várias dessas nomenclaturas há 15 anos, então comecei, acho que foi um privilégio, na verdade, de já ter começado na carreira com essa agenda. Então, fui gestora de fundos de ações primeiro, e trabalhei no mercado de capitais. Depois que saí, comecei a ser chamada para alguns investidores que queriam trabalhar esse tema e mais profundamente nos seus processos de decisão de investimento. E aí, com isso, surgiu a Resultante. Então, a Resultante, ela é um escritório especializado, né, nessa agenda ESG, aí, como o As falou, e eu gostei muito, na verdade, do jeito que você colocou, que é governança ambiental, social e corporativa. Geralmente, quando a gente fala do ESG, a gente fala questões ambientais, sociais e de governança corporativa, mas não é. Eu achei o teu termo muito adequado. Ela é a governança dessas três questões, né? Então, gostei muito da forma como você colocou a questão e a agenda, porque ela é exatamente isso. A gente apoia tanto investidores institucionais que querem usar essas questões como um filtro ou um critério dentro dos seus processos de investimento, e já são aí mais de 15 gestoras que a gente atende, desde os maiores fundos de pensão do Brasil, como a Petros, a Vivest, grandes assets comerciais, assets independentes, enfim, a gente tem aí uma gama enorme de clientes hoje que estão começando a olhar para isso, para escolher
quais ações vão comprar, quais títulos de dívida vão comprar, como olhar para esse tema dentro dos seus valuations, dentro dos seus processos de composição de portfólio, bancos que querem trazer isso para dentro da sua estratégia, como emprestar dinheiro, como avaliar seus próprios riscos, e aí muito nessa fronteira, né, que a gente trabalha aí de processo, de gestão de risco, de compliance, de controles internos, qual é o papel das lideranças nessa agenda, né, e muito forte sempre também tanto em consultorias, né, em apoiar as companhias a também trazer essa agenda, uma vez que os investidores começam a demandar, as empresas também querem estar prontas para responder, né? Então, como é que as empresas se preparam para esse novo cenário em que isso virou uma demanda padrão do mercado, e como é que a gente forma profissionais, né? Acho que a gente está entre professores aqui, é um prazer também sempre, a hora que a gente senta com todo mundo, manda conhecimento, enfim, troca ideia e forma cada vez mais profissionais nesse tema aí, para ficarem preparados para as novas finanças aí. E é engraçado, né, que tem umas coisas assim, você deve se deparar muito com isso. Às vezes eu falo para o pessoal, nossa, esse negócio de compliance é novo. Eu falo, exatamente, é novo agora para você, tá vendo? Eu, pelo menos, já estou há 19 anos trabalhando com isso aqui no Brasil. Lá fora, desde os anos 60 já existia isso, que as pessoas nunca levaram isso a sério. E é interessante, anos atrás, eu dando treinamento sobre riscos numa instituição, me pediram para falar sobre risco socioambiental. Aí eu fui lá, busquei a Convenção do Equador. Aí o cara falou, por que você está trazendo a Convenção do Equador? Assim, para mostrar para as pessoas internamente por que o Conselho Monetário Nacional publicou essa resolução. Porque senão ele acha que é só para cuidar do meio ambiente, do verde. Não, filho, tem todo um processo e um acordo internacional que se assinou com responsabilidade. Então, se você não sabe isso, desculpa, você não vai nunca convencer a pessoa por que você tem que implementar uma política de risco socioambiental e por que cobrar o seu cliente que ele também esteja dentro desse padrão. Exatamente. A gente costuma falar, e tem um cara que trabalhou com a gente um tempo, hoje ele é o superintendente, ele é o responsável aí da agenda de risco socioambiental de um banco de varejo, e ele fala que é tão importante que virou regulatório. E a gente sempre tem que fazer esse puxo, né? Na verdade, o tema é importante, por quê? Porque existe uma deliberação, aí falando especificamente da agenda de instituição financeira, né? Existem deliberações, inclusive judiciais, que colocam as instituições financeiras como corresponsáveis por danos que elas geram. Então, se eu estou financiando um cliente que incorre num trabalho escravo, que incorre num grande acidente ambiental, como os que a gente viu recentemente, que incorre num passivo, enfim, no fim das contas, o que eu estou dizendo é que por causa do dinheiro que foi financiado pelo banco, ele meio que possibilitou que aquele acidente acontecesse, se ele está viabilizando aquela atividade econômica. Então, o famoso diga-me quem financias que te direi quem és. Com base nisso, o Bacen começa a olhar um processo do Ministério Público, 2 processos do Ministério Público, ó, a antena levanta e fala, isso aqui pode me gerar um risco sistêmico? Isso pode me gerar um risco de liquidez? Para pensar o seguinte, um cara que está financiando um grande empreendimento imobiliário, como os que a gente está vendo subir aqui em São Paulo por esquina. Pensa num enorme empreendimento imobiliário. Se é um banco médio que está financiando, às vezes esse empreendimento é 5%, 10% do balanço dele. Se essa obra é embargada porque ela está em cima de um terreno contaminado, o que esse cara faz? Você gera um risco de liquidez na instituição financeira. À medida que eu começo a entender o racional disso, à medida que eu começo a entender que um cara que está usando o trabalho escravo, ele, se for pego, e rezemos para que todos sejam, porque esse é um dos temas que não tem discussão. Sim, né? Não podemos debater o mérito da causa, mas um cara que esteja usando trabalho escravo não só é um risco em si e um absurdo essa prática ainda existir em 2021, como a gente também corre um risco desse cara ser autuado, perder sua licença de operação, e aí ele vira um risco de crédito. A hora que eu começo a fazer esses links, a hora que um banco central começa a fazer esses links, é tão importante que se torna regulatório. E aí, em 2015, eles lançam a Resolução 4327, que está em revisão agora, e que vai ser apertada agora. Porque, na verdade, agora a gente começa a viver outros riscos.
O que é a questão de mudança do clima numa carteira de crédito rural? O que é uma questão hídrica em empresas próximas ao sistema Cantareira, que de novo já está aí quase no volume morto, etc, etc. Então, a gente começa a ter uma série de questões que impactam as carteiras, e são esses os links que a gente precisa fazer. Não é só, a gente tem que salvar a Amazônia. Se a gente acabar com a Amazônia, se a Amazônia virar um deserto, e existe essa possibilidade, né, todas as teorias aí é ciência e biologia, que é outra coisa que a gente não vai entrar no mérito aqui, ciência e ponto. A Terra é redonda, tá tudo certo. Sim. Então, partindo da premissa... gente que não entende assim, mas vamos lá. Não vamos discutir o mérito. É o mesmo cara que vai dizer que trabalho escravo reduz risco operacional. Reduz custo operacional. Já ouvi quase isso. Não cheguei a ouvir, mas cheguei perto uma vez de um cara que virou para mim e falou assim, não, mas esse negócio de ter que contratar tudo primário, não posso trazer um terceirizado que vai trazer o caminhão de pau de arara, né, cheio de gente para a lavoura. Falei, esse negócio de ter que contratar tudo aqui dentro custa. Aí eu virei e falei assim, pagar a gente custa mesmo, né, querido? O negócio de pagar salário, né? O negócio de pagar salário, construir um abrigo decente para o cara dormir, ter banheiro, é um negócio que custa mesmo. Aí quando eu falei desse jeito, ele falou, não foi isso que eu quis dizer. Não é bem mas assim, disse, bem, né? Mas disse. Concorda comigo então, que eu faço. Então a gente tem sempre que dar umas... A gente já escutou muita bobagem, assim, e eu sempre fui a profissional que trabalhava com essa agenda, e eu ouvia dos executivos aquela viradinha de cabeça e falando assim, ai, que bonitinha, ela falando de sustentabilidade. Menina nova, né? 23, 24 anos, eu já era gestora do fundo, então... Ai, olha, linda, eu acho uma graça isso tudo que você está falando, mas eu tô aqui para ganhar dinheiro. Sim. É igual de repente... Você escuta o que em compliance? Pô, lá veio o cara querer travar o meu negócio. Eu falei, não, eu só tô dando segurança para você. Quem vai travar o seu negócio não sou eu, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, é o Banco Central. Ele vai travar o teu negócio, ele vai bloquear seus bens. Não se preocupe, eu sou o cara que quer manter ele solto. Agora, se você quer bloquear... É o seu cliente que vai procurar outro banco, né? Porque hoje a gente está saindo da agenda do risco, que é uma agenda fundamental que não pode ser deixada de lado, etc., e começando a entrar na agenda das oportunidades, né? A resultante, inclusive, tem esse nome, né? Você falou, né? De onde vem a resultante? O nome da resultante, ele tem esse fundamento, né? Que a força resultante, o vetor resultante, é aquele que resulta da soma de várias forças. Então, a nossa ideia realmente sempre foi essa, foi trabalhar com quais são as forças que levam ao resultado. Não é só a força financeira. A gente precisa entender que o resultado de um negócio, ele não é só financeiro, ele não é só trimestral. Eu preciso ter robustez de gestão de carteira, eu preciso ter gestão de risco, eu preciso ter um bom relacionamento com os meus stakeholders, toda a agenda social, né, de eu olhar o que o meu cliente está demandando, o que o meu fornecedor tem capacidade de me entregar. Eu apertar o fornecedor no talo é bom, vai ser ótimo para o quarter, mas em última instância ele está me entregando um bom produto, eu estou conseguindo atender bem o meu cliente com aquilo, né? É a gente começar a entender... É o tal do capitalismo de stakeholder aí que está surgindo, né, ao longo dos últimos anos, que cada vez com mais força, de que, no fim das contas, o resultado do shareholder, ele é uma resultante do resultado que ele gera para os seus stakeholders. Funcionário insatisfeito não produz, funcionário insatisfeito vai embora, e aí eu tenho rotatividade, eu tenho custo de contratação, eu tenho perda de produtividade, os melhores não ficam. Então, eu preciso... dependendo da empresa, nem ingressam para trabalhar, porque não quer o nome dele atrelado a uma empresa que afeta, porque hoje o pessoal mais novo, olha isso, a gente, eu quando eu sou mais antigo, a gente entrava, depois você descobria que a empresa tinha merda, você estava lá dentro, mas aí já foi. Mas mudou o jeito de fazer. Né? Sim, eu até brincando, sabe quando você transforma uma empresa em agronegócio? Faz merda. Que aí vai vir pepino, abacaxi, nabo, entendeu? Aí você transforma a sua empresa no agronegócio. É isso. Não que o agronegócio é pop, quero deixar bem claro aqui antes que alguém fique bravo. Adoramos o agro. Eu trabalho com cooperativas de crédito que vivem do agronegócio. #, tamo junto. Eu só estou comentando que quando
o processo não é bem realizado, você causa danos que às vezes são irreparáveis. O problema é quando você causa um dano físico, é uma coisa, financeiro, e no meio ambiente você vai afetar, é o que nem aconteceu com os rompimentos de barragem. Afetaram rios que foram de Mariana até o litoral do Espírito Santo. Sim. Acabou com uma região inteira, né? Sim. E é isso que a gente precisa entender, que não é só, parou as operações da mineradora por causa disso e virou risco de crédito, inclusive. Quem era debenturista das mineradoras, por exemplo, que romperam as barragens, tiveram que, o título virou pó, o cara tá há 5 anos sem operar, isso para o banco. Agora, vamos olhar para a região, né? Quem tinha uma agência bancária naquela região, quem eram todos os fornecedores naquela região, as comunidades, uma infraestrutura. Quando a gente fala de clima, por exemplo, fala-se do tal do aumento de 2 graus, né? Eu falo, você quer entender o que é isso? Outro dia um amigo meu que é biólogo me explicou brilhantemente. Se o seu corpo aumentar em 2 graus a temperatura, o que acontece? Do jeito que eu tô com 35 aqui, eu vou ficar com 37, Quase no estado febril. Quase no estado febril. Né? E se ele aumentar 4 graus? Aí eu tô na andropausa, que aí deve ser andropausa no meu caso. Ou na UTI, né? Se a temperatura for a 40 graus, você morre. Sim. Pensa nisso numa escala de planeta. É a mesma coisa. Eu tenho um aumento de 2 graus de temperatura no planeta, o planeta está com uma febre danada. Com 4 graus ele morre. É tão simples quanto isso. A gente fica achando, hoje está 26 graus, vai para 28. Mas isso é temperatura média. No polo, eu posso ter um aumento de temperatura de 14 graus. Uhum. Isso faz com que derreta a geleira, isso faz com que aumente o nível do mar. 80% da nossa população vive na costa, entendeu o tamanho do problema? Sim. Né? Com 2 graus, as Maldivas desaparecem. O arquipélago das Maldivas, que fica a 60 centímetros acima do nível do mar, que é um dos lugares mais lindos do mundo, um aumento de 2 graus de temperatura, acabam as Maldivas. O aumento de temperatura. E aí eu não estou olhando só para, vamos proteger o planeta, os oceanos, que são fundamentais. A verdade é que a gente não tem a menor ideia do quanto que a gente depende disso. Não sei, às vezes eu acho que a gente pode viver... O mercado acha que a gente tem como ter uma economia sem ter recurso natural. Eu queria saber de onde que se tirou esse mito. Mas a verdade é que a gente não tem economia sem sociedade e que a gente não tem sociedade sem meio ambiente. No dia que a gente entender essa relação de interdependência, trazer isso para os modelos de negócio, a gestão de risco toma outro nível, toma outro grau. Sim. Você sabe que no meu livro agora, da segunda edição de gestão de risco, eu falei sobre risco operacional. Estou falando de processo, financeiro, administrativo, TI, dei uns pitacos de LGPD, tal. Aí, eu lembro uma vez no treinamento, o cara falou assim, por que o senhor não fala do RASOP? Assim, porque eu não utilizo o RASOP. Porque o RASOP é feito para a indústria, é para a linha de produção. E o senhor não fala sobre o meio ambiente, porque eu não sou especialista. Então, se você é especialista, eu tenho a Maria Eugênia para fazer isso, não preciso eu. Então, as pessoas entendam que, assim, você tem umas coisas que são especialidades, que você tem que saber separar. Então, assim, você tem foco numa coisa. Então, que nem a gente, por exemplo, o Bruno não veio, Bruno, né? Tá Sim, meu sócio. Gestão de risco. Para aumentar, criar uma matriz, entender melhor, só que, assim, é processo. Então, assim, a gente vai navegando por isso, mas, assim, usando as melhores práticas do nosso trabalho. Sim, sem dúvida. É isso que eu falo para as pessoas, por isso que eu fiz questão de falar sobre governança ambiental, social e corporativa. Porque senão o pessoal fala só assim, meio ambiente, social e governança corporativa. Não, é governança, é um processo maior. Não, achei genial. Sabe, você falar o ESG, né, que é o tal do Environment, Social and Governance. Corporate Governance, é isso. Exatamente. Sabe, para a gente olhar melhor um processo, porque eu falo, às vezes, até porque tem empresa pequena, mas eu não preciso ter governança. Eu falei, não, peraí, você não precisa ter uma assembleia, um conselho de administração, um conselho fiscal, mas você pode usar um modelo de como fazer e, de repente, criar um conselho consultivo, né? Um conselho para te orientar, pessoas com quem você possa, sabe, melhorar,
implementar regras. Então, às vezes, a pessoa acha que ela tem que montar uma baita de uma estrutura, né? E não adianta só pôr nome bonito, né? Para ser conselheiro. Precisa ter gente que seja efetivo. A Vale, por exemplo, foi um exemplo. A Vale não tinha um conselheiro que entendesse de mineração. Que nem Deus Pai, né? Então, às vezes, quando a gente fala essas coisas, a gente parece chato, mas não é. Eu preciso ter pessoas que entendam de TI, que entendam do meio ambiente, que entendam de financeiro, sabe? Porque você tenha decisões colegiadas. Isso é diversidade, que o povo briga tanto. Sim. A hora que eu tenho diversas perspectivas diferentes, sentados numa sala e agregando, isso é diversidade. A hora que a gente fala de diversidade de gênero, de raça, etc., nada mais é do que a gente extrapolar o que você disse muito bem agora, né? O que você está falando é de uma diversidade de especialidades, de formações, etc. E até essa já é refutada, muitas vezes, das companhias. Sim. Agora, a gente precisa extrapolar essa questão das perspectivas para a cultura organizacional como um todo. Se eu estou falando que ter várias especialidades é muito legal, porque eu trago pensamentos diferentes, eu trago um olhar de risco diferente, eu trago mais inovação, porque eu tenho outras cabeças pensando. A hora que eu trago isso para a diversidade, que é um tema social que está super também no hype aí, no tsunami do ESG, eu estou falando da mesma coisa. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, e a gente estava conversando sobre isso outro dia, de uma empresa de cosmético que não tem nenhuma mulher na liderança, como que eu trago a visão do cliente, que é predominantemente feminino, como que eu trago a visão da força comercial, se eu estou falando de uma Natura, por exemplo, que é, né, predominantemente de consultoras, 90% das consultoras da Natura são mulheres, como que eu trago a visão dessas pessoas? Não é o caso da Natura, porque, obviamente, quando você fala disso lá, a maioria das práticas já existe ou foram aprimoradas ao longo do tempo. Mas a hora que eu estou falando disso, a hora que eu estou falando de uma empresa de classe C, D e E, e você vai olhar a liderança dela, e só tem os golden babies ali, né? Todo mundo formado nas melhores escolas, com as melhores cabeças, porque, afinal de contas, eu preciso dos maiores talentos na minha organização. Sim. Aí, quando você vai ver, o que esses caras entendem de classe C, D e E? O que esses caras... Opa! Deu uma interrompida? Paramos aqui temporariamente, o programa ao vivo é para isso mesmo, né? Estamos aguardando o retorno da Maria Eugênia. Já está voltando. Programa. Por isso que é bom quando você está assim, nesse processo, né? As coisas funcionam adequadamente. E ela está justamente falando sobre isso, das pessoas que não olham, né, a classificação das empresas pela sua classe, para quem você está vendendo, para quem você está negociando, com quem você está comercializando o seu produto, o seu negócio, o seu serviço. Né? Isso é interessante porque, às vezes, a gente começa a olhar todas essas questões operacionais e ela fica muito evidente que falta um pouco mais de entendimento. A gente até falou outro dia numa live que a área de inovação tem que entender de processo, porque se você não entende o processo, você não consegue fazer isso. Então, não é só você implementar um modelo de gestão, um modelo de governança, sem que você entenda adequadamente o que as coisas estão sendo feitas ou não. Então, assim, quanto mais subsídio você tiver, mais fácil vai ser você fazer todo o teu processo. Então, é justamente isso que ela estava falando, sobre a questão de entendimento, sobre a classe, né? Aonde você está situado, qual é o seu público-alvo. Porque, enquanto você estava aqui nessa... Eu comecei também a dar uma dissertação minha tranquilo, porque é isso, você tem que entender. Eu lembro até teve uma vez no filme, acho que com o Mel Gibson, que ele queria entender a cabeça das mulheres, que ele toma um choque, né? É maravilhoso esse filme. Ele é publicitário. Aí, sim, para entender melhor a cabeça das mulheres, né? E assim, por cabeça do homem é fácil, mais fácil entender. O homem é muito simples, tal, então, né, um abraço. Mas a mulher, ela tem mais complexidade, vocês são mais detalhistas. O homem, né, que nem vocês, por exemplo, vocês conseguem olhar para a menina, você sabe se ela cortou o cabelo ou não. Aí, a esposa vai lá e corta 2 dedos do cabelo e fala assim,
você não reparou nada, assim, ai, Jesus, vai dar separação. Porque a gente tem essa questão, e eu até brinco muito que o pessoal da área de compliance tem muita mulher que são mais detalhistas que os homens. Os homens são muito mais atropelados. Mas vamos lá, você estava falando sobre... Desculpa, é o tal do ao vivo e se mexendo, né? Minha internet caiu aqui. Essas chuvas de São Paulo, a internet de São Paulo não é a prova d'água, né, gente? Então... Não, ela não é a prova de nada, eu já sei faz tempo. Eu lembro quando eu mudei para Faria Lima, Juscelina ali, Faria Lima, o cara passava em cima daquele tampão, né? Aquele tampão a internet oscilar. Na batida assim, apagava a luz do prédio. Eu falei, não, gente, não é possível o negócio Pelo amor de Deus. Mas é justamente essa questão, na verdade, né, de a gente trazer a representatividade de quem a gente quer atingir. Né? E isso vale também para as áreas de sustentabilidade. Inclusive, aconteceu isso muito. Esse ano, as lideranças quiseram muito falar sobre o tema. Né? Acho que depois da pandemia, com tudo que aconteceu, enfim, até a questão própria social, as necessidades das empresas agirem também junto à sociedade, desde doação e construção de hospital de campanha, até garantir o emprego dos seus colaboradores e se comprometer a não demitir, enfim, teve várias ações aí orientadas para essa agenda social. E as lideranças passaram a entender um pouquinho mais, né, que o risco não é só financeiro, que a gente tem ali riscos de gestão, riscos operacionais, riscos de mercado, e que isso precisa ser trazido de uma forma mais formalizada, sistematizada, ser mais aprofundada dentro das empresas e do setor financeiro. À medida que isso aconteceu, a gente viu muita empresa virar para a gente e falar assim, então agora tem esse negócio de ESG, eu não tenho nada de ESG. Eu olhava, você não tem uma área de sustentabilidade? Tenho, mas não é ESG. Você já ouviu o que aquele povo está fazendo? Às vezes há 5, às vezes há 10 anos. Já parou para escutar? Não. E muitas vezes as lideranças têm, e aí eu costumo brincar que é a menina da sustentabilidade. Então tem negócio, tem uma menina ali que faz isso, sabe? Tipo aquela coisa bem... Ela tá lá num canto, coitada, numa sala sem janela, sabe? E, de repente, esses profissionais passaram a ser profissionais ouvidos pelas diretorias e ouvidos pelos conselhos de administração. E descobriram, e eu estava conversando sobre isso outro dia, numa live que a gente estava fazendo, descobriram que o limite do bottom-up, ele é curto. Né? Quando você fala de governança ambiental, social e corporativa, é isso. A hora que eu jogo a governança no começo, a hora que eu jogo a liderança na frente dessa expressão, eu estou trazendo a necessidade de a governança da companhia se empoderar desse papel. E saber que ela precisa priorizar isso para o técnico poder trabalhar. Eu preciso ter o técnico vindo do bottom-up. Muitas empresas têm áreas de sustentabilidade muito sérias e que fazem um ótimo trabalho, mas eu preciso do finanças, eu preciso do RI, eu preciso do conselho, até para dar subsídio. Porque o que a gente viu foram anos e anos e anos dessas áreas não se conversando. O financeiro sem conseguir entender a importância do olhar da sustentabilidade, do quanto isso impacta risco, do quanto isso é oportunidade de negócio, e a sustentabilidade sem conseguir fazer a conta e mostrar o business case, né? Sem conseguir chegar, porque não tinha uma pessoa de finanças ali. Então, tinha uma pessoa de dificuldade da área também de fazer a conta. Quanto que isso aumenta a margem do produto, o quanto que isso possibilita acesso a novos mercados, o quanto isso reduz custo operacional, quanto isso reduz rotatividade de funcionário. Demora para você ter essas estatísticas, demora para você construir esse business case. E aí você chega no momento atual em que a gente estava aqui fechando, né? A gente avalia as empresas hoje, né? Então, são 160 empresas da B3 que a gente avalia em relação ao desempenho em práticas ESG. As melhores empresas, foi um ano ruim de bolsa, né? Embora ela tenha dado essa retomada monstruosa, ainda assim não foi um ano fácil para o mercado. Então, se a gente pegar as empresas que a gente avalia, 160 maiores empresas da bolsa, eu estou falando que o meu primeiro quartil, as minhas 40 melhores empresas em ESG, elas tiveram uma queda média de 4,96%. As empresas do meu último quartil, as 40 piores, tiveram uma queda média de 12%. Isso se repete ano a ano. A gente começa a ver um link entre o ESG e o desempenho das companhias também financeiro. Por quê? Porque ESG é uma excelente proxy de qualidade de gestão. Empresa que está olhando para a satisfação do colaborador, que está olhando para a diversidade,
está olhando para a preservação de meio ambiente, está olhando para a cadeia de fornecedores, está olhando para relacionamento com comunidade. Ela é uma empresa bem gerida. Se ela é bem gerida, eu não tenho dúvida que gestão gera valor, né? E se gestão gera valor, é natural que a gente comece a ver essa overperformance, esse desempenho acima dos seus pares entre as empresas que têm um melhor desempenho também nas questões ESG. E é fatal, a gente vê ano a ano, a gente tira primeiro quartil, quarto quartil, primeira mediana, segunda mediana, né, first half, second half, a gente sempre vê essas estatísticas. O PRI, né, que são os princípios para o investimento responsável, eles fizeram um meta-estudo com mais de 2.000 estudos acadêmicos. Em 90% desses estudos, ou você encontra uma relação positiva entre desempenho ESG e desempenho financeiro, ou você não prova a correlação. Só em 10% se encontrou uma relação negativa estatística, né, de que se eu melhorar o ESG, eu pioro o desempenho. Isso tem recorte de região, isso tem recorte de tempo, de setor, mas em 2.000 você consegue tirar um pouco o viés de amostra, né? Então, em 2.000 estudos, em 90% deles, ou eu provo que tem uma relação positiva, que é 60% deles, ou em outros 20% eu não consigo provar que não ganha, mas também não consigo provar que não perde. Né? Então, a gente começa tipo, tá, mas e por que vocês não estão fazendo ainda, entendeu? É um bom negócio, mitiga risco, melhora resultado, melhora a reputação, por que capirotos do avesso, as empresas ainda não estão olhando para isso. Mas a questão, às vezes, você sabe que às vezes eu tenho um pessoal que fica bravo comigo, e o meu canal justamente é para isso mesmo, tá? Para a gente falar as nossas verdades aqui. E se for para brincar com o assunto, é uma brincadeira. Às vezes as pessoas. Eu brinco uma vez, eu cheguei no cliente e falei assim: não, nós temos que criar uma política de sucessão. E os caras acharam que política de sucessão era um sucesso grande, porque não é possível, ninguém fez porcaria nenhuma. Entendeu? Uma política de sucessão. Maravilhoso. O sucesso é grande. Eu falei, não, gente, sucesso não é grande. Né? Eu preciso preparar as pessoas para assumirem novos cargos, assumirem posições. Eu tenho que preparar as pessoas. Aquela história que você já deve ter escutado. Capacitar as pessoas sai muito caro. Para não capacitar sai mais caro ainda, porque quando faz porcaria... Então... Ainda essa mentalidade, né, Assi? Sim, ainda tem. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso, né? Que a gente fala de sustentabilidade. Eu falo assim, gente, o negócio é sustentável. Então, para o negócio ser sustentável, você tem que pensar ele a longo prazo. Eu falo isso. Assim, ó, contadores, outro dia eu até falei, contador, você me desculpa. Os princípios da contabilidade tem uma coisa lá que fala sobre o princípio da continuidade. A empresa é criada para ser perene, até que seus filhos detonem ela por má gestão. Então, pode ser também que ela não dure todo esse tempo. É isso. Mas pode acontecer. Então, já está lá na contabilidade. Você deveria ser o cara que participar dos controles internos, das normas, da gestão de risco, porque você é o cara que assina o balanço e tem toda essa carga de responsabilidade. Só que você deixa os outros decidir por você, e depois você aqui tem que assinar uma coisa que você não sabe. Que nem muito, eu conversei com a Flávia Marquezine, que é coordenadora da faculdade lá de Vitória, do Espírito Santo, sobre compliance ambiental. Pô, você não tem noção que os caras fazem, porque o contador não sabe orientar o cara, que ele tem que ter uma mata virgem, que não pode ser uma... não, peraí, eu sei, eu desmatei toda a minha fazenda para plantar, eu tenho que ter uma parte natural aqui, eu vou arrendar a fazenda do cara e vou dizer que é minha parte, que eu estou cuidando do meio ambiente. Não, peraí. Sabe? Então tem umas histórias... Isso, inclusive, é um instrumento financeiro que está surgindo agora, que é a cota de reserva ambiental. Né? Então, isso é até legal, porque também começa a virar uma oportunidade de negócio de você criar bunkers aí de reserva e, de fato, você poder, já que eu não tenho, eu quis desmatar minha fazenda inteira, ou eu desmatei minha fazenda inteira, e recuperar vai sair caro, eu posso arrendar essa área. Tem alguns instrumentos financeiros agora que estão surgindo nessa linha. E eu acho que pode ser até uma saída na hora que a gente pensa em recomposição. Né, um cara que quer recompor a mata, ou que ele tem 50%, na contramão, você tem um monte de gente que tem 50%, 70% de mata virgem, em áreas enormes, inclusive Mata Atlântica tem bastante disso. Ele pode, por que não, ele receber
para manter aquele 50%, 70% em pé. Do mesmo jeito que a gente tem a agenda do risco, a gente pode ter a agenda da oportunidade, a gente pode ter um produto financeiro em cima disso. Então, dentro do programa de recuperação ambiental, né, que vem junto com a agenda de Código Florestal, essa pode ser uma forma de a gente preservar algumas áreas. Então, se eu tenho que ter 20% de reserva legal, é claro que área de proteção permanente isso não entra. Se eu tenho margem de rio, topo de morro, enfim, tem áreas que eu não posso plantar. Agora, salvo isso, eu desmatar 100% da minha área. É um saco, porque no fim você está falando que você tem prejuízos à biodiversidade, tem uma série de sinãos ali. Sim. Mas se eu estou falando do mesmo bacia hidrográfica, porque tem algumas regras para você fazer esse tipo de compensação, sim, exatamente. Isso pode ser uma saída, na verdade, para você incentivar o cara que tem mais do que o legal, aí ele não sair desmatando, porque senão ele se sente um otário também, né? Ele se sente ele está fazendo a regra, ele está indo além da legislação, e ele é punido por isso, porque ele não pode plantar, porque ele não pode produzir. Então, isso também pode ser uma forma de você incentivar, e inclusive incentivar que não tenha mais abertura de terra. Sim. Porque se ele pode comprar, eu incentivo o cara que preservou a não desmatar ainda mais. Uma área que já está degradada, ao invés de eu recompor, putz, eu vou ali do lado, meu vizinho tem uma área boa ali, eu vou arrendar aquilo. Isso pode ser, claro, N regras, não é tão simples quanto isso, enfim, mas isso pode ser um belo produto de inovação financeira para garantir que a gente desmate menos. E se você pensar isso em áreas preservadas como a Amazônia, Pantanal, etc., você toma até uma outra dimensão de criar corredores de biodiversidade, bancas de biodiversidade, enfim, que garantam que você vai ter um monte aí de preservação. Você lança o troço aqui, ela abraça e vai lá, explica, tal. Você lança outra, tal, ela abraça também. Porque, sabe aquela história, assim, hoje tem tanta complexidade dos negócios que nunca se fez tão necessário você ter pessoas que entendam, né, que sejam multidisciplinares para poder dividir um pouco, porque você não consegue ter tudo, cara, desculpa. Não tem. Sabe? Que nem o pessoal fala assim, se você deveria entrar no LGPD. Eu falei, não. Deixa eu mapear o processo para vocês, entrega os riscos, tudo. Aí você vai tratar do jeito que você tem que fazer. Calma, não dá. O braço é curto, não dá para abraçar o mundo. Então, assim, a gente tem... Então, você tem que ter uma equipe de 100 pessoas, né? Porque um que é especialista nisso, o outro que é especialista naquilo. Não, aí nós vamos entrar, aí vou entrar no problema gástrico que eu tenho, com os fakes que tem por aí, que às vezes eu tenho que... Já passei por contratar pessoas para trabalhar comigo, e ele falou assim, mas eu vou ter que chegar no cliente e escrever uma política? Eu falei assim, o cliente não tem. Mas eu nunca escrevi política. Eu falei assim, mas você falou que era superintendente de compliance. Mas a gente já pegava pronto e fazia. Eu falei assim, não. Aqui, filho, a gente pega cliente que não tem nada e você tem que criar. Eu posso até citar um modelo. Não, né? Então, consultor é consultor. Por isso que os meus consultores passam pelos mesmos treinamentos que vocês já passaram. Porque, assim, eles têm que entender uma metodologia, tem que saber, porque, assim, não é tão simples. E você também tem que saber onde está a sua limitação, né? Às vezes, dependendo da situação, eu vou indicar, assim, ó, procura fulano de tal, né? Deixa eu aproveitar aqui, nós estamos falando procura fulano de tal. Eu vou colocar aqui na tela a parceria com a CDP. E aí? Vamos lá. Esse é um projeto que a gente tem muito carinho, na verdade, né? Eu me tornei conselheira do CDP, a gente já trabalhava muito próximo deles, enfim. Para quem não conhece, CDP é uma organização internacional que trabalha com a demanda de dados ambientais de companhias, fornecedores, inclusive de prefeituras também. Eles têm um programa de CDP Cidades na agenda de clima, água e florestas. Então, o CDP antigamente era Carbon Disclosure Project, que é um projeto de disclosure de questões climáticas, de divulgação de informações climáticas, e depois, aí de um tempo, quando abraçou outros temas como água, desmatamento, etc., virou CDP. CDP não significa mais carbon, né, porque ele é maior do que isso. Eu brinquei que agora ele é tipo Madonna, não tem mais sobrenome, o CDP. Então, ele é um projeto que trabalha, e hoje é o maior banco de dados do mundo de informações ambientais. De empresas, são mais de 10 mil empresas que respondem anualmente os questionários do CDP. Pela PIMEC, né, porque eu faço parte da PIMEC,
Então, o Edu Werneck, que é o vice-presidente da PMEC, me indicou para participar do conselho do CDP. Então, participei do conselho consultivo, conselho técnico consultivo do CDP, aí por quase 2 anos, e ao longo do desenvolvimento aí dos trabalhos, enfim, me aproximando cada vez mais do CDP, até como resultante, independente do conselho, surgiu um projeto, uma necessidade, uma vontade que o CDP tinha de criar um índice de ações, para mostrar se as empresas que são melhores na agenda climática, são mais resilientes em relação às práticas de mudança do clima, também tem um desempenho acima da média de mercado na Bolsa. Né? E como fazer, quem fazer, enfim. Ao longo do trabalho, a gente acabou... Eu brinco que foi o filho que eu trouxe para passar em casa um final de semana e acabei adotando. E o que aconteceu? O que aconteceu no projeto que foi muito legal? A gente trabalhou com o CDP, eu como conselheira na época, né? Trabalhei, enfim, opinando sobre a construção do índice, tinha outros players, outros atores ali no mercado, e num dado momento houve um problema com o projeto e o projeto parou. E, enfim, quando você está num conselho, quando você gosta da agenda, a verdade é essa, quando você tem amor pelo que você faz, você não quer ver bola quicando, né? Então eu falei, dá esse troço aqui, eu vou continuar o cálculo, pelo menos, vou pegar, vou fazer, vou organizar um pouco a casa, e a hora que isso estiver formalizado, que uma outra agência assumir isso, enfim, aí a gente dá de presente com o maior gosto, mas já dá ele redondinho, já não precisa parar o processo no meio, agora que o índice já está praticamente pronto. A hora que a gente pegou, a gente viu que tinha algumas questões ali teóricas que ainda estavam um pouco complicadas. E aí o que a gente fez foi reestruturar a metodologia do índice. Né? Reestruturar não, a gente pegou o conceito que já estava dado, que foi aprovado, foi validado em conselho, estava tudo certo, só que a gente refez toda a questão de formação da carteira teórica, fazer o backtesting do índice, então olhar para trás. Então o que a gente fez foi um teste de metodologia. Se o índice tivesse sido lançado em 2016, quais empresas comporiam a carteira? Se ele fosse rebalanceado em 2017, o que mudaria? Então a gente fez toda a evolução do índice até a gente lançar oficialmente o índice em 2020, e agora ele vai passar pelo primeiro rebalanceamento oficial aí de carteira, agora em março de 21. O que é legal de observar? Primeiro, um aumento crescente do interesse das empresas em responder os questionários. Segundo, que depois do índice lançado, aumentou muito o volume de empresas que querem participar, porque os caras querem estar no índice, querem estar na carteira do índice. E em terceiro, um baita de um desempenho acima da média de mercado, se a gente pegar o histórico de 5 anos. Então, a gente tem aí um desempenho que chega a ser, às vezes, 40% acima do Ibovespa, e principalmente na queda, o que a gente viu foi que nessa queda de 20, foi um índice super defensivo, foi um índice que segurou muito valor, e que na subida não perdeu tanto. Então, a gente viu que, assim, ao contrário, na verdade, até em alguns momentos ele superou os índices de mercado. Claro que depende. Se commodity está subindo, se não sei o quê, e o dólar. Não dá para dizer que é o mais apaixonante para quem quer separar de alguém, entendeu? É o que eu digo, né? Porque você apaixona e larga da mesma velocidade, porque ele é um negócio insano, né? Para quem quer acompanhar, né? E o que a gente viu foi isso, e foi super legal. A gente tem uma parceria super sólida aí com o CDP no cálculo do índice, né, e no desenvolvimento de produtos atrelados ao índice. Agora tem, inclusive, uma gestora que deve lançar um fundo atrelado ao índice do CDP. Então, aí, qualquer investidor, inclusive pessoa física, vai poder investir no índice. Eu fico feliz, sabe por quê, gente? Fiz essa pergunta para ela, porque, assim, eu sou conselheiro fiscal da CDP. Eu era até o ano passado, na verdade, eu estou lá desde 2019, eu era o suplente e participava de todas as reuniões do Conselho Fiscal, mesmo como suplente. E dava meus pitacos. E dava pitaco pra caramba, imagina, né? Você já me conhece um bocadinho, você sabe o que eu sou, né? E aí, no meio do ano passado, 2 conselheiros, por causa de trabalho, algumas coisas assim, olha, eu não vou poder continuar, tal. Aí o povo assim, coloca o Arce, já que ele no suplente ele tá dando pitaco. Eu achei o máximo. Coloca ele como titular agora, porque agora, né? E a gente vai lá, cobra, e daquele jeitão nosso, assim. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi, né? Que eu falei assim, olha, resultante aqui, com o processo. E como eu conheço muito bem o trabalho,
né? E respeito muito você. Você sabe o carinho, você sabe a admiração que É eu tão tenho por recíproco. você, por vocês aí todos aí, né? Eu sei ler muito bem de você e do Bruno, indo conversar com a gente no escritório para tomar um café. Assim, então, vamos ver, porque assim, ainda numa época que o povo não olhava para isso. Assim, às vezes tinha essa dificuldade, eu falei assim, Rê, caramba, né? A Regina continua comigo ainda, tá? Só para deixar bem claro. Que bom, né? Paciência dela, 31 anos de casado, tadinho. Tadinho. Então, assim, e a gente fala assim, pô, preciso ajudar, mas assim, os nossos clientes, eles male, né? Male faziam controle interno e compliance. Né? Então, eu tinha uma dificuldade, mas é quando eu vi todo o seu trabalho, o que você fez, eu falei assim, puta merda, né? Aí, tanto que nós tivemos uma reunião, nós estávamos analisando o balanço de 2020, aí tinha lá algumas, né, itens que estavam lá dentro, pessoal, um deles assim, quem que é resultante? Resultante é da Maria Eugênia, que ela tem lá um grupo e tal, expliquei, o pessoal falou assim, não, paixão antiga, fica tranquilo, mas não tem problema de conflito de interesse, porque não fui eu que trouxe, foi a sua capacidade, todo o seu modelo que acabou fazendo tudo lá, e assim, eu fico muito feliz da gente, né, o mundo é pequeno, né? Sim, sim, sim. Aí, Ainda hora, bem, né? e a Ainda gente se bem, ele nos junta numa permite dessa. encontros e reencontros. Eu fiquei muito feliz, por isso que eu fiz questão de perguntar isso para você. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa. Né? Você falou da mudança dos resultados, dos índices, que as empresas que caíram, quem tinha, conseguiu cair menos que os outros, porque hoje tem essa questão. Mas vamos lá. Por que ainda muita gente acha que isso é uma modinha e não uma necessidade? Eu sei, eu já sei a resposta, que eu passo por isso no compliance, eu passo por isso no risco, mas no teu modelo, por que a questão de sustentabilidade, a questão ambiental, e é tão difícil você convencer as pessoas que aquilo lá na frente vai trazer um fruto? Só que se você não plantar árvore, não brota, mesmo se vai comprar no Ceasa. E se não alagar com a chuvarada toda, né, que a gente tem aqui em São Paulo, que às vezes alaga, pode ter. E aí, explica um pouco por que isso é tão difícil. Primeiro porque é intangível, né? Resultado no final do dia, ele é tangível, palpável, é saldo na conta. E a verdade é que quando a gente só tem um martelo, todo problema parece prego, né? Então, se a gente só olha o financeiro, todo problema é financeiro. E eu não consigo enxergar as outras Como é que é? características, né? Como é que é? Poder repetir o negócio do martelo, por favor? Eu amei isso daí. Quando a única ferramenta que a gente tem é o martelo, todo problema parece prego. Eu te amo, você sabe. Porque é isso, a gente não consegue entender que, no fim das contas, às vezes algumas questões que são não financeiras ou que são pré-financeiras, né, porque elas podem se tornar um risco financeiro dali na frente, a gente não consegue tangibilizar, a gente não consegue fazer essa conta. Quanto vale a diversidade na empresa? Quanto vale preservar o meio ambiente? Quanto vale eu ter um fornecedor? Eu não consigo, às vezes, metrificar e quantificar na medida que eu gostaria, então eu acho que é intangível, eu acho que não é importante, no fim do dia meu resultado está batendo, está tudo certo. A gente começa a mudar essa mentalidade à medida que isso começa a se tornar um risco financeiro e à medida que eu tenho estatística, que também leva um tempo para isso criar estatística, para que isso crie base de dados. Uma coisa é eu dizer, olha, você pode ter um risco lá na frente, ou você vai render menos, ou isso é uma proxy de qualidade de gestão. Quando eu falava isso em 2006, não tinha dado, não tinha substância para eu mostrar. A hora que eu começo, ano após ano, a gerar estatística, gerar dado, a mostrar que isso faz diferença, opa, começa a vir um olhar aí meio esquisito. Um segundo fator é a mudança de comportamento dos stakeholders. Antes, eu precisava fazer isso voluntariamente. Eu, empresa, eu, banco, quero que isso seja feito. Eu sou um convertido, um convicto dessa agenda. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma nova geração de consumidores, profissionais e investidores no mercado. Esses caras vêm com um chip diferente do nosso. Se eu pego a minha sobrinha de 14 anos e vejo as postagens dela no Instagram ou no TikTok, né, afinal de contas a gente... Até o Instagram já é coisa de velho agora. Então... Você falar que é coisa de velho, então eu tô matando a lenha aqui agora. Não, gente, eu fico desesperada.
vou sair Não, fora. quando eu preciso fazer edição de vídeo, eu peço para minha sobrinha fazer para mim. Manu, trabalho infantil, vem aqui para tia, ajuda a tia a editar uns vídeos e tal. Então, a gente começa a ver, primeiro, né, uma geração muito mais ligada nesse sistêmico, nesse todo do que a gente, né, com muito mais visão. Caras que começam a entrar como os nossos estagiários, desafiando as lideranças, desafiando os modelos de negócio, até talvez um pouco fora da medida, não vou nem discutir isso, tá? Nesse mérito também que eu já passei por um isso. pouco intolerantes à frustração, querendo ir do 0 ao 100 em 4 segundos, trainee CEO, a gente tem sim essas questões que a gente precisa trabalhar, a agenda da frustração dessas novas gerações. Trainee CEO é ótimo, né? O cara já sim. vai sair dali. É isso, né? É onde você se vê daqui a 10 anos, eu vejo no seu lugar. Então, as coisas meio complicadas, né? Mas independente disso, e claro que é uma brincadeira, que é uma caricatura, um exagero, mas também é uma geração que vem muito mais preparada e que vem exigindo reparação pelos danos que a gente gerou. Porque a verdade é que a nossa geração, as gerações anteriores foram responsáveis pelo que a gente está vivendo agora. Sim. A materialização do risco que a gente está vendo agora não foi causada pela molecada que está chegando, foi causada pela galera que está se aposentando. Sim. E esses caras chegam com sangue nos olhos para cobrar. Goste ou não goste da Greta, tem um monte de gente que não gosta, tal. Ela é uma menina de 18 anos, que começou aos 15, e que leva milhões de jovens para a rua demandando uma agenda climática responsável de governos e empresas. Não gosto dela, problema seu. Ela está aí, ela está fazendo uma nova geração pensar em outras coisas. Como ela, vários outros jovens líderes estão surgindo, em várias áreas, Malala na educação, Greta no clima, jovens africanos fazendo movimentos sociais de direitos humanos fantásticos, e que vão incomodar. E esse é o segundo ponto, é que além de intangível, esse tema é incômodo. Sim. Porque eu preciso mexer no modelo de negócio. Eu preciso mexer na estratégia, eu preciso tirar a sujeira do tapete. E ninguém quer tirar a sujeira para baixo do tapete. O que o mercado quer é que isso seja feito, e vários executivos, quando a gente conversa, eu quero trabalhar o ESG. Ótimo, vamos trabalhar o ESG. Aí você começa a falar com o cara, bom, o modelo de negócio tem esse problema, as novas gerações vão demandar isso aqui de você, as macro tendências a que você está sujeito são essas. Você não quer falar numa empresa que produz alimentos ultraprocessados, que o modelo de negócio dele incentiva a falta de saúde da população. O que ele quer é, tá bom, mas então se eu trocar a iluminação da minha fábrica por LED e ser coeficiente, assim, vai começar a pegar no modelo de negócio, vai começar a ser... Diversidade é extremamente desconfortável. Sim. Você vê que você tem que trazer aqueles caras que você sempre excluiu do modelo, que você negligenciou, que você não tá nem aí, né? Porque muitos desses executivos não estão nem aí na prática. E aí você ser cobrado por coisas que você a vida inteira negligenciou, entre aspas, como se você fosse o culpado pelo problema, e que talvez em parte você seja, é desconfortável. Sim. Então eu não quero mexer nisso. O que é o mínimo que eu preciso fazer para não ser visto como malvadão? O que é a agenda mínima que eu preciso fazer? E a sociedade não está mais engolindo a agenda mínima. É só pracinha, né? Botar uma placa na pracinha, eu cuido dessa praça. É isso. Não adianta mais você pintar o rótulo do produto de verde e chamar de biodestruição do ambiente, entendeu? E aí essa cobrança está incomodando. Eu já passei da fase de achar que isso era uma moda. Eu falei que se for uma moda, eu sou a Gisele, porque eu estou há 15 anos na moda. Quando eu comecei a trabalhar com isso, o pessoal já falava isso. Falava assim, nossa, esse trabalho com sustentabilidade está na moda. Eu sou percardão. É isso. Mais velha né? ainda. Estamos aí há 15 anos trabalhando com esse tema, cada vez o tema com mais relevância, cada vez mais gente demandando, e o que eu acho que foi o grande salto, na verdade, que aconteceu, foi que a gente saiu do corporativo para o financeiro. Eu acho que agora a gente saiu do corporativo para o financeiro, agora o investidor está demandando. Sim. Então, de alguns anos para cá... Começa a aparecer mais, o intangível está se tornando mais tangível, tá? O pessoal percebe isso. Você demanda do capital. Você sabe que você está falando isso? Eu também, quantas vezes já não passei por isso, o cara me chamava assim... Eu quando montei o diagrama de ACE, para você ter uma noção, lá em 2000 bolinha, já faz tempo, eu estava num projeto no cliente, o cliente me chegou e falou assim, ACE, amanhã o conselho quer uma conversa para a gente explicar
o que é compliance, controles internos e risco, porque eles não estão entendendo o projeto. Nossa, o conselho? Sim. Tá? O problema é mais fundo esse, né? Eu estou falando de 2012, tá? Negócio assim então. mais antigo. Hoje para passar um pano. Hoje está meio assim ainda, mas não vou entrar no mérito aqui, senão vai dar confusão. Então, assim, aí eu falei, caraca, como que eu vou explicar para o cara isso? Eu falei, então, vamos lá. Toda empresa tem normas, legislação, pessoas e processos. Botei a caixinha maior no meio para dizer o seguinte, ó, é isso aqui que eu quero proteger. Mas para proteger isso aqui, eu preciso dizer isso, isso e isso. E como que eu faço compliance, controles internos e riscos sem que eu esteja com isso envolvido, entendimento, a proteção do negócio e tal. Aí eu expliquei pro cara. Aí terminou a reunião, ele falou assim, cara, a diretoria adorou e falou assim que pode ir, vão até aumentar o prazo. Eu falei, lindo! Ele falou assim, cara, e põe o teu nome nesse troço. Aí foi aí que eu pus o nome de diagrama de aço. Olha só. Porque ele começou só com isso, depois eu coloquei segurança da informação e auditoria, porque eu fui vendo, falei, não é só isso, tem mais. Então, assim, a mesma coisa, eu sempre tive que provar para as pessoas aonde o compliance, o controle internos e o risco se materializa em agregar valor ao negócio. Assim, olha, quando você reduz suas perdas, as suas multas, os seus apontamentos de órgãos reguladores, das auditorias, é aí que você vai ter melhoria. Eu cheguei ao ponto uma vez pro cara e falei assim, ó, cara, assim, é intransigência absurda. Prova para mim que isso funciona. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, não precisa mais usar o crachá aqui dentro. Você libera a catraca. E o estacionamento também, quem chegar primeiro, põe o carro para dentro. Quem chegar depois, põe na rua. E detalhe, se o cara quiser vir trabalhar, vem. Se não quiser, não vem. Se o cara quiser vir de chinelo, vem. Se o cara quiser vir de gravata, vem. Se não quiser, vem de camiseta, bermuda. Aí o cara falou, você é doido? Eu falei assim, sou. É que você já tem todas essas regras implementadas para o teu negócio e agora você quer que eu prove para você que isso agrega valor. Pensa. E a minha função aqui é como melhorar esse controle sem criar grandes problemas para você e agregar mais coisas para que o processo tenha um controle, tenha uma prestação de contas. É para isso que serve. Ó, na melhor vibe do Ao Vivo e Se Mexendo, o Bruno acabou de sair da reunião aqui, tá aqui do lado. Não, tá bom. Vou mandar um abraço para ele. Parece aqui, para dar um oi pro Aço. Aproveita que tá aqui. Nós podemos, né? Ele aqui comigo. Chama de professor, né? E aí, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Olha lá, coisa de meia florzinha lá no fundo. Você viu as plantinhas que eu tenho aqui no fundo? Tenho uma estante de plantinhas. Eu passo por isso às vezes para demonstrar aonde agrega valor, né? E você também passa a mesma coisa ainda com essa questão, mas assim, quando você começa a demonstrar esses números, esses indicadores, algumas pessoas se sensibilizam, mas tem aqueles ainda que não, né? Não. Tem um caminho pela frente ainda. E eu trouxe uma frase aqui para você completar esse nosso momento aqui, né? Vamos lá. Medição da sustentabilidade e do impacto social tem de um investimento em uma empresa ou negócio. É para isso que serve a governança ambiental, social e corporativa? Com certeza, esse é um processo muito importante. A gente avaliar como que a gente está impactando é uma forma de a gente, primeiro, identificar o tamanho do problema, segundo, mitigar o que dá, e em terceiro, promover as mudanças que a gente puder no modelo de negócio e na gestão para trazer um diferencial. Sempre lembrando que vai existir impacto, a gente tem quando acorda, tá? Assim, acordei, respirei, tomei café, joguei fora a caixinha do Tetra Pak, eu estou gerando impacto. Então, não existe empresa zero impacto, eu posso compensar uma boa parte, mas o que importa é que a gente consiga manter a nossa atividade dentro de um impacto que o nosso planeta, que o nosso sistema tem uma condição de absorver e regenerar. O que a gente está fazendo agora é gerar um impacto muito superior ao que o nosso planeta tem condição de regenerar, e aí é muita ingenuidade nossa achar que esse impacto não vai se voltar contra os seus próprios causadores, né? Então, eu preciso... Olha o que eu estou usando aqui, ó. A gente aqui tem... Uma garrafa aqui, ó. Feita com garrafas recicláveis. Tá? É isso aí. Tá me pagando, não vou falar o nome. Mas é feito, tá vendo aqui, ó. Com a garrafa deles, eu tô aqui. É isso aí. Então, e reutiliza até ela acabar. Tranquilamente. Então, isso é uma questão, né, que você comentou, e eu passo aqui em casa também, porque de vez em quando eu sou da velha guarda.
Eu tenho um filho design digital que mexe com essas coisas todas essas coisas loucas, e eu tenho um filho que fez engenharia química e está fazendo mestrado no IPEM de física nuclear, tá bom? Ô, louco. E ele está fazendo justamente um trabalho sobre essa questão, até um artigo sobre a reciclagem das cascas de ovos para produzir não sei o que. Jesus, né? A minha nora tirou o mestrado dela agora, no IPEM, falando sobre a questão das fezes dos animais e como isso impacta o meio ambiente e a camada do ozônio. Eita, até o ozônio se lascou nesse processo. Né? Todo mundo se lasca. Então, e aí ela foi explicando o negócio, você começa a ver, desculpa, né? Ainda bem que tem especialistas para tudo, porque você não ia fazer. É uma complexidade imensa. Muito grande, né? Bom, minha querida, é o seguinte, eu quero o teu recado final para quem assistiu a gente, aonde te encontra, aonde te acha, no Instagram, no LinkedIn eu vou colocar aqui. No LinkedIn você vai achar o resto aqui dentro, né? É verdade. Você fez o mestrado, hein? Eu fiz o mestrado em finanças, meu orientador foi o Zé Roberto Securato. Sim, eu fugi dele no meu mestrado, porque ele falou assim, se você não vai na minha aula, eu falei assim, mercado financeiro, Securato? Eu trabalho nisso. Onde é que você terminou? Aí ele falou para mim assim, é que eu preciso de vez em quando alguém para dar aula no meu lugar. Eu falei, tá, você quer explorar esse meu corpinho, é isso, né? E ele é fantástico, né? Não, sim. O mestre é incrível. Quem esteve aqui foi o Zé Cláudio. Ele é fantástico. Também, né? Então, eu estou dando as aulas agora lá na São Paulo, tá muito legal de finanças sustentáveis e ESG. Estou muito feliz de ver isso. Os velhos vão parando, os novos vão chegando, você está com essa energia toda. Olha o brilho nos olhos, Samuel. Meus olhos. Mas trabalhar com isso faz esse negócio mesmo. Eu falo que quem trabalha com ESG, com sustentabilidade, encontra um propósito no trabalho que é muito gostoso. Né? Então, para você. Ó. Querido, muito. O teu recado para quem assistiu a gente, quem quer moda, né? Vamos lá. Eu acho que o primeiro recado é que isso não é moda. Eu acho que ele saiu de uma moda, virou uma tendência. Eu acho que hoje é uma realidade, que não tem volta. Eu acho que a gente pode não viver eternamente nessa onda que está acontecendo agora, nesse tsunami, mas que ainda que ele diminua, ele não vai sumir mais. Assim como não some, tá? Há 20 anos. Então, o primeiro fundo de sustentabilidade do Brasil já tem 20 anos. Eu estou nisso há 15, mas já peguei o bonde andando. Falo que nem pioneira eu sou. Então, tem uma história, existiu um caminho para chegar até aqui. Isso não foi um tema que surgiu tirado da cartola, e é super importante a gente entender essas relações e esses fundamentos do tema. A gente tem o site da Resultante, tem o meu LinkedIn, Maria Eugênia Boose, meu Instagram, que é @gboose também, G-E-Boose, igual meu sobrenome, e eu fico super à disposição. Na verdade, espero mesmo que a gente tenha aí várias chances de interagir, sempre que você quiser bater um papo, eu tô aqui. Muito legal estar com você. Eu abuso dos ex-alunos, eu abuso dos amigos. Eu sou um eterno abusador, né? Porque eu tenho muita satisfação de ver o teu crescimento, o reconhecimento do seu trabalho, sabe? Eu fico muito feliz mesmo por isso. Você sabe disso. E todos aqueles que já estiveram perto de mim, que já, assim que eu faço, tal, e você sabe que a gente nunca nega espaço para ninguém. Eu só não faço mais, porque às vezes eu tenho limitação. Imagina. Mas para mim é um orgulho muito grande ter você aqui, tá? Poder chamar você para falar sobre esse assunto. Eu acho, não é mentira, não. Eu vou mandar depois esse vídeo para a coordenadora do DGC, da nossa comissão, para chamar você para palestrar sobre esse assunto, falar sobre o CDP, tudo que está acontecendo, para as pessoas terem uma noção sobre isso lá, tá bom? Vai ser um prazer. Tive o privilégio, inclusive, de apoiar a agenda positiva de governança do IBGC no ano passado. Eu fui aí co-chair do Pilar Ambiental e Social, junto com a Sônia Favaretto, que era a coordenadora e enfim, né, uma sumidade aí no assunto, que inclusive é a vice-presidente do Conselho do CDP também. Então, vou ter o maior prazer em estar com você em todas as oportunidades que for possível, querida. Gente, foi aí Maria Eugênia Boose. Dá uma olhada disso, rapaz. Não tem como não ficar apaixonado.
né? Você é um querido. É mais uma filha minha aí que eu tenho, porque pela idade, né? Todo mundo que passou por aqui, já quase todo mundo é meu filho. Eu engano, eu já tô quase nos 40 aqui. Então, mas continua sendo com idade para ser meu filho. Fica tranquilo, tá? Eu já tô Tá bom. bem sério. Mas, gente, é o seguinte, ó, Maria Eugênia, né, da Resultante. Depois, se gostou, dá o seu like até para ajudar a gente a manter esse canal. Esse canal não é para ganhar dinheiro, não é minha preocupação, não é essa. Minha preocupação é falar sobre o assunto, orientar pessoas que estão engajadas, que querem saber, porque é o portal da governança do risco do compliance. Então, Maria Eugênia faz parte desse processo. Se você quiser mais informações, alguma coisa, tem uns comentários aí embaixo, coloque seus comentários e a gente leva direto para ela. Se você quiser buscá-lo, vai lá na Resultante, ó. Tem Resultante, novidades, olha que coisa maravilhosa. Tem umas coisas. A gente sempre lança publicações, tudo que a gente faz, a gente coloca lá. Então, aproveita, tá bom? Maria Eugênia, eu quero te agradecer de coração mais uma vez. Eu que agradeço. Pelo seu carinho, pela sua dedicação e pelo que você faz por todos nós, tá bom? Eu que agradeço. E muito obrigada, você é uma referência aí, um cara incrível, um baita de um professor, enfim. Então, muito bom estar com você. É a hora que eu desmancho aqui. Outro dia, dando aula, no final da aula, os alunos começaram a falar os negócios para mim, eu comecei a chorar. A Regina falou, você está ficando mole. Eu falei assim, muito, não é possível, a idade está amolecendo. Não é bom isso? Não, você não tem noção. É que sabe o que acontece? Assim, ó, a gente trabalha muito, e você sabe disso, para que as pessoas leiam a gente, escutem a gente, que a gente crie um processo para as pessoas melhorarem, né? E quando você começa a ser reconhecido, é uma satisfação muito grande para aquilo que a gente faz, né? Até me chamaram lá na Católica, né, de Pernambuco, de muso do compliance. Falei, não, agora eu não aguento. Eu gosto dessa nomenclatura. Falei, muso, falei assim, agora quem que aguenta, né? Porque assim, a gente levar conhecimento para as pessoas, levar capacitação, não importa onde, né? Então, e quando você tem o seu nome falado, as pessoas como referência, né? Tem mais 3 livros vindo agora por esse começo de semestre, né? Então, que horas você faz isso? Me conta. Então, a gente vai intercalando aqui. Por exemplo, o livro de risco, eu prometi para a Regina que eu ia parar um mês aqui para dar uma descansada. Aí, tal, dá uma corridinha, tô ali, vou na academia logo 6h30 da manhã, volto. Aí, quer saber? Vou escrever. Aí eu começava a escrever. Aí eu falei assim, peraí, mas esse capítulo tá ligado ao outro, tá tudo na minha cabeça. Comecei a escrever também. Eu escrevi 211 páginas em 20 dias. E mandei para a editora. Ela falou assim, professor, o senhor falou que ia entregar o negócio, eu não acreditei, eu achei que o senhor estava brincando. Não, dia 28 de fevereiro nós vamos entregar um outro livro com um aluno, que nós vamos falar sobre mapeamento, normas e procedimentos. E em março nós vamos entregar também um boneco do livro das 3 linhas do IA. Aí tem mais 2 amigos de BGC que não dá, entendeu? Eu não estou conseguindo parar nem para escrever artigo em revista. Eu preciso, hein? Nossa Senhora. Então, você sabe que outro dia me chamaram de Paulo Coelho do GRC, né? E eu vou publicar esses 3 livros aí, um com um aluno, que é o Vlamir, outro com a Luciana e o Antônio Edson, né, que era do IA. E aí, o Paulo Coelho vai ser chamado de Marcos Assi do GRC. Vai inverter a ordem, se Deus quiser. É isso aí. É isso aí. Um beijo no seu coração, querida. Aí, beijo enorme, querida. Estamos por aqui, tá bom? Beijão. Manda um beijo. Certeza. Mando sim. Pode mandar beijo, com todo respeito, que agora tem que tomar cuidado, não pode falar nada mais, né? Segura um pouquinho, diversidade. Tô finalizando aqui. Até mais. Gente, dá um tchau para todo mundo que está vendo a gente. Um abraço,